Aí. Bom, Muito bem. eu vou compartilhar Só minha antes de você tela começar, aqui, tá? tá? Antes de você começar, mano, eu vou pedir para vocês dois, o Luiz e o Cauã, digitar um boa tarde aí no chat. Tem como? Como é que faz isso? Você tá pelo no chat, celular? né? Achou aí, Cauã? Ixi. Tem uma mão parada. Tem um Eu acho que símbolozinho de um. Você vai achar um símbolo de um caderninho, um ícone aí pequenininho do. Acho que fica no centro, né? Do celular. Achei. Eu acho que achei. Aí, Deu certo? beleza. Certinho. Certo. É porque aí assim fica registrada a presença de vocês aqui na aula. Certo. Muito bem, meus amiguinhos. Como eu falei para vocês, essa é a Amanda, a estagiária que está acompanhando o foco dela é com o oitavo 11, mas aí está fazendo a correção para todos os oitavos, né? Para quem tem acompanhado aí os vídeos, é ela que tem feito os últimos vídeos aí. Então ela vai fazer com vocês a correção agora do PET 7, beleza? Amanda, são todos seus. Então, boa tarde, gente. Primeiramente, é um prazer conhecer vocês, porque eu não conhecia ninguém, né? Fazer estágio agora é muito estranho, porque a gente não sabe quem são os alunos, você tem que ficar caçando as coisas para você fazer. Enfim, vocês não sabem quem sou eu não sei quem são vocês, a gente não tem contato direto, é tudo diferente, né? Mas, então, eu sou estagiária do oitavo 11, sou eu quem tenho tentado fazer videoaulas, né, para vocês. Enfim, é difícil, mas a gente está tentando. E aí, hoje, então, nós estamos iniciando o PET volume 7, e aí eu e o professor Frank pensamos em tentar encontros online, né, para quem sabe a gente conseguir, assim, ter um contato um pouco maior, nem que seja nessa reta final, e fazer alguma coisa diferente aí do que a gente tem feito, né, nas últimas semanas, aí nos últimos PETs. Então, eu só vou desligar minha câmera, porque eu acho que fica melhor para mim. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, podem me interromper e perguntar. E se eu tiver alguma coisa errada, Frank pode me corrigir, tá? Porque eu estou, assim, numa semana muito louca da faculdade, última semana, muitas provas, então eu já não sei nem mais o que eu estou fazendo. E aí, às vezes, passa muita coisa errada aí que a gente não percebe, então eu já peço desculpa desde já, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. Beleza. Bom, então tá, vocês estão vendo a tela aí? Precisa aumentar ou dá para ler? Essas letras pequenas aí não enxergo, não. Tá, deixa eu aumentar então. Eita. Deixa eu filmar aqui de novo. Agora você não parece que não tá Tá bom agora? Pode ficar isso. Tá bom. Tá jóia. Bom, então a aula hoje é sobre equações e inequações, né? Lá na semana 1 do PET volume 7. Beleza. E aí eu trouxe assim uma introdução, né, do conceito para a gente poder começar a pensar e depois a gente vai para as correções, então. Eu trouxe aqui duas palavras, igualdade e desigualdade. E gostaria de perguntar para vocês, assim, quem se sente vontade para falar, tá? Dessas duas palavras, igualdade e desigualdade. Primeiro, igualdade. O que vocês relacionam à igualdade? O que vocês acham que pode ser um sinônimo de igualdade? Qual que é o significado de igualdade? Alguém? Bom. E aí, Cauã, o que você entende de igualdade?
Vixe, igualdade. Tem que olhar tudo aqui, que é muita coisa. Não, rapaz, é igual. O que que é igual pra você, ué? Ah, igualdade. Ah, pra mim é. Depende, né? Igualdade é. Sei lá. Parece que é tão óbvio, né, que a gente não sabe É, nem, sei lá, exatamente, definir ou é. achar um sinônimo. Mas eu pensei em alguns sinônimos para igualdade. Por exemplo, equivalência. Em matemática, a gente tem frações equivalentes. Equivale, né, que vem, é igual a equivale. Uniformidade também é um sinônimo para esse termo. Igualdade, uniformidade, né, que vem de uniforme, ou seja, que acompanha um padrão. Por exemplo, o uniforme da escola é tudo é uniforme, é tudo igual, né? Então são termos, né, semelhantes, que termos que têm o mesmo significado. E depois, desigualdade. Alguém sabe dar um sinônimo para desigualdade? Eu pensei em desigualdade, a primeira palavra que me veio na cabeça, quando eu estava pensando, né, planejando essa aula, foi diferença. Desigualdade, diferença, né? Contraste ou diversidade, né? Uma outra palavra também que me veio à cabeça quando eu pensei em desigualdade é injustiça, né? Que é uma palavra muito forte e que, se nós formos parar para pensar, desigualdade, igualdade, injustiça, igualdade, são palavras, são termos muito presentes, né, no nosso dia a dia, na nossa realidade. Bom, e aí eu trouxe algumas frases aqui para nós pensarmos, onde a gente tem essas palavras. Então, vamos observar essas frases. Desigualdade cresce no país, alerta OCDE. Dilma quer investimentos em educação e saúde para atacar desigualdade na raiz. Então, o que nós entendemos por desigualdade nesta frase? Se nós formos pensar nas palavras que nós dissemos anteriormente, desigualdade aqui a gente pode pensar como injustiça, que foi uma palavra que eu trouxe, né, para desigualdade. Injustiça cresce no país, desigualdade cresce no país, indiferença cresce no país. Uma outra frase. Desigualdade racial na educação do país persiste, mas começa a diminuir. Ou seja, desigualdade racial, diferença racial, injustiça racial. Outra frase. Cidades brasileiras integram lista das mais desiguais. Cidades brasileiras integram lista das mais indiferentes, das mais, pode-se dizer, injustas, né? E aqui uma outra frase: mulheres ainda enfrentam desigualdade no trabalho, ou seja, diferenças no trabalho. Então, é interessante a gente pensar nessas palavras antes da gente iniciar o conteúdo, porque nós vamos falar sobre isso, né? Quando a gente fala de equação e inequação. Mais à frente vocês vão entender o porquê. Então, eu trouxe o significado de igualdade, nós já acabamos falando aqui, né? Mas é falta de diferenças, né? De mesmo valor ou de acordo com o mesmo ponto de vista, quando comparados com outra coisa ou pessoa. Por exemplo, igualdade racial, igualdade salarial, igualdade de vagas. E aqui o significado de desigualdade: caráter ou condição do que não é igual. Então, é o contrário de igual, né? Desigualdade de condições, falta de proporção. E aí agora nós vamos estudar a desigualdade na matemática, né? Quando nós falamos de inequações matemáticas, nós falamos de desigualdades em matemática. E também vamos estudar as igualdades, mas as igualdades nós já estamos estudando, né? A gente já veio falando aí de equação de segundo grau, enfim. Então, aí eu trouxe uma pequena definição para as equações e inequações.
Então, as equações e inequações são expressões algébricas que possuem pelo menos uma incógnita. Então, ao menos uma incógnita. Pode ter mais de uma incógnita nas equações ou nas inequações. Então, o que é uma equação? Uma equação é uma expressão que expressa a igualdade. Gente, perdão pelo barulho do celular. Eu vou silenciar aqui. Pronto. Vocês continuam me ouvindo, né? Sim. Frank, por Agora não. favor, continua me ouvindo? Assim, agora tô te ouvindo. Ah, tá. Não estava me ouvindo? Não, tava assim, tranquilo. Ah, então beleza. Bom, então tá. Então, na igualdade, nós usamos o sinal de igual entre os membros, né? E o que é uma inequação? É uma expressão matemática que possui a propriedade de expressar desigualdades. E aí, nesse caso, nós teremos as seguintes desigualdades: maior que, menor que, maior ou igual a e menor ou igual a. Então, ao resolver uma equação, né, quando a gente resolve uma equação, o conjunto solução consta de um só número. O que quer dizer isso? Quando nós resolvemos uma equação que tem o sinal de igual, o resultado dessa equação, ele sempre vai ser determinado por um só número. O resultado de uma equação é determinado por um número. E ao resolver uma inequação, o conjunto solução se dá por um intervalo completo de números, ou, em alguns casos, a união de alguns. Aqui está errado. A união de vários intervalos. Deixa eu tirar aqui. A união de vários intervalos. Então, quando nós resolvemos uma inequação, a solução, a resposta para a nossa inequação, ela é diferente da resposta para a equação. Quando nós resolvemos uma inequação, a resposta, né, para essa equação, ela pode ser determinada por um conjunto solução que ele se dá por um intervalo de números, então não é só um número muitas vezes, mas um intervalo de números, ou em alguns casos a união de alguns vários intervalos. Nós vamos entender melhor isso. Então, exemplos de equações e inequações. Aqui bem simples, nós já temos contato, né, com as equações, por exemplo, 4x mais 2 igual a 7. Uma inequação, 2x menos 9 menor que 10. X ao quadrado mais 3 maior igual a 1. 7x mais 2 menor igual a 3. E x maior que 4x mais 3, certo? Aí eu trouxe aqui um exemplo bem simples da resolução de uma inequação. Eu não trouxe a resolução de uma equação porque a gente já tem trabalhado, né, resolução de equações, né, aí nos outros PECs. Então, hoje, particularmente, nós vamos falar mais da inequação, que é mais importante aqui para nós. Então, por exemplo, menos x mais 5 menor que 12. É uma inequação. Para nós encontrarmos o resultado dessa inequação, como que nós vamos operar? Basicamente, da mesma maneira quando nós estamos resolvendo uma equação. A única coisa que muda é o sinal, né? Que agora não será mais de igual. Ele pode ser de menor, de maior, de menor ou igual, ou de maior ou igual. Então, aqui, menos x mais 25 menor que 12. Para nós encontrarmos o resultado, ou seja, o valor de x, nós temos que isolar o x. Então, isolando o x, nós teremos menos x menor que 12. O 25, ele passa para o outro lado do sinal de menor, né? Como menos 25. Ele está positivo, passa com o sinal inverso negativo. E aí nós vamos ter menos x menor que menos 13, porque 12 menos 25 é menos 13. E aí nós não queremos um valor de x negativo, nós queremos um valor de x positivo. Então, basta nós multiplicarmos toda essa linha por menos 1
para tornar tudo positivo. E aí nós vamos ter x maior que 13. Por quê? Quando nós multiplicamos, né, por menos 1 nessa linha, para trocar todo o sinal da linha, né, o que acontece? Troca também a posição do sinal de menor. Se for menor, aqui embaixo vai ficar maior. Se fosse menos x, menos x maior que menos 13, aqui ficaria x menor que 13. Então, quando nós trocamos o sinal de toda a linha, veja bem, de toda a linha, nós trocamos também a posição do sinal, né? Trocamos a posição do sinal, não, perdão. A posição do sinal de desigualdade, que nesse caso é menor, fica maior. Gente, se tiver alguma dúvida, vai falando, tá? E aí, nós podemos expressar, então, o resultado dessa inequação utilizando a reta real. Por exemplo, aqui o resultado, ele é x maior que 13. Como é que nós vamos demonstrar, né, esse resultado aí numa reta real, por exemplo? Então, eu tenho aqui a reta real, não ficou muito boa, porque é difícil fazer no Word. No Word, eu já peço até desculpa para vocês, porque eu não tenho muitos recursos para fazer assim um encontro online com vocês. Então, eu resolvi utilizar o Word, achei que fosse o caminho mais fácil para mim. Então, aqui eu tenho uma reta real, né? E vamos supor que o 13, ele está aqui nesse lugar. Então, x, nesse caso, ele vai ser maior que 13. Ou seja, os valores de x, né, para essa inequação, são todos os valores de x maiores do que 13. Ou seja, todos esses valores aqui em vermelho, certo? Notem que x aqui, ele é maior do que 13. Então, essa bolinha aqui, ó, onde eu vou representar onde está o 13, ela vai ser, ela não vai ser totalmente preenchida, ela vai ser uma bolinha aberta, que a gente fala. Se aqui fosse, por exemplo, x maior ou igual a 13, nós teríamos que preencher toda essa bolinha aqui, porque aí o 13 entraria aqui nesse caso. O x poderia ser maior ou também igual, né, a 13. Então, seriam todos os valores de x maior que 13 e o x igual a 13. Neste caso, como x é só maior que 13, eu preencho todos os valores de x maior que 13, mas não preencho o 13, certo? Da mesma forma, para nós resolvermos inequações com maior, menor igual, o raciocínio é o mesmo. Eu não trouxe aqui muitos exemplos, porque nós vamos também fazer as atividades, então nós vamos poder fazer isso, praticar isso nas atividades. Então, agora, nós vamos partir para os exercícios. Alguém tem alguma dúvida? Alô, tô me ouvindo aí? Oi. Vou entender que não. Oi. Então, vamos lá. Manda. Aí, nos exercícios, eu não sei se vocês já tiveram contato com os exercícios. Algum de vocês dois já resolveu os exercícios dessa semana ou não? Amanda, você não está me ouvindo? Ai, gente, perdão, tava no silencioso aqui. Ai, meu Deus. Alô, Amanda. Oi. Agora você está me ouvindo. Ai, Jesus, agora eu tô. Não, é porque tem tanta gente me mandando mensagem aqui, é porque assim, o meu computador, ele não tem câmera e ele também não funciona o microfone. Então, toda vez que eu vou apresentar um trabalho, alguma coisa, eu uso o celular para o áudio e para a câmera e uso o computador para a apresentação. Então, sempre acontece isso, é uma tristeza. Aí justamente nessa hora eles resolvem mandar mensagem pra gente. Aí fica aquela chatice, mas tudo bem. Perdão, pode continuar. Não, eu só ia falar para os meninos que o microfone deles está desabilitado. Se eles quiserem falar, habilita o microfone aí para poder falar. Mas não foi você que tirou o microfone? Foi você que removeu. Foi você que tirou o microfone.
Exato, eu tirei É. porque o som ambiente seu estava atrapalhando um pouquinho a fala da Ah, Amanda. é. Tem um cachorro do lado aqui que não para de latir. Tomar Isso. banho. Idem. Aí Idem. vocês podem fazer assim, quando vocês não estiverem falando, desliga o microfone. Quando vocês tiverem alguma dúvida, forem perguntar para Amanda ou responder alguma pergunta dela, habilita Beleza, o microfone e fala, beleza? beleza. Beleza? Tem Então alguma tá bom. pergunta? Cauã, Ah, Luiz, eu não tô enxergando as letras aí, não, tá? Não! Não, Então deixa eu não, tô conseguindo pensar. enxergar, mas não tudo. Ah, tá. o Cauã tem um problema de visão, ô, Amanda, e mesmo com óculos, e ele tá no celular, então já fica menor para ele lá. Ah, tá. Aí tá Bom, bom. esse é o máximo que eu consigo aumentar aqui. Certo, certo. Então tá bom, vamos lá. Ah, vocês já chegaram a fazer as atividades dessa semana? Desculpa, eu não tinha ouvido. Volume Ou 7? não? Volume É, 7? Eu Não, já volume. fiz. eu tô no volume 6 ainda. Ah, tá. Então tá bom. Ó, o É, Cauã ainda tá no volume 6. O Luiz, ele já entregou a dele da semana 1. Aí ah, agora o Luiz é só corrigir e o Cauã vai aproveitar e copiar aí, né, Cauã? É. Eu tô fazendo o volume 6 das outras matérias. Depois que eu termino tudo, eu vou pro volume 7, entendeu? Agora, se eu fazer uma ali, outra ali, aí me complica tudo na cabeça. tá bom. Aí fica- Então tá jóia. Vamos lá então para a questão número 1, que diz assim, ó. Ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre aumento de pressão atmosférica na medida em que afunda. Então, na medida em que ele vai afundando, né, quando ele mergulha, a pressão atmosférica aumenta, né, onde ele está. A equação P igual a 0,1x mais 1 relaciona a pressão atmosférica P, sofrida pelo mergulhador, medida em atmosfera ATM, com a profundidade X que ele atinge, medida em metro. Então tá. Então, aí tá dizendo que o mergulhador, né, quanto mais ele se afunda, quando ele mergulha, maior é a pressão atmosférica que ele sofre. E aí nós temos uma equação para a pressão atmosférica, né, que relaciona a pressão atmosférica que ele sofre com a profundidade, né, a que ele consegue atingir em metro. E aí na letra A, atmosfera, tá, gente? É uma abreviação ATM aqui, para pressão. A pressão, ela é medida, ela pode ser medida também em ATM, tá? Por isso que é essa abreviação ATM. Então, na letra A diz assim, qual é a medida da pressão atmosférica em ATM sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade? Então, ele quer saber qual é a pressão, né, atmosférica que ele sofre quando ele está lá a 18 metros de profundidade. Então, eu vou lá para a resolução. Isso. Então, tá. Nós temos aí, né, essa equação que relaciona a pressão com a profundidade X. Ok, então, pressão atmosférica P sofrida pelo mergulhador, profundidade X é dada em metros. Na letra A, ele diz que a profundidade a que o mergulhador atinge é de 18 metros. Então, basta utilizar a equação, né, que relaciona a pressão atmosférica com a profundidade, para nós sabermos que pressão que é essa que ele sofre quando ele está a 18 metros de profundidade. Então, basta utilizarmos a equação P igual a 0,1. No lugar de X, eu vou colocar 18 metros de profundidade, mais 1. Então, P, se nós multiplicarmos aí, 0,1 vezes 18 é igual a 1,8. Mais 1, então temos que a pressão atmosférica sofrida pelo mergulhador quando ele está a 18 metros de profundidade é 2,8 ATM, que é a abreviação, né, que nós utilizamos para a pressão atmosférica, certo? Então, agora nós vamos lá para a letra B. Se tiver alguma dúvida, é só falar.
Vou ter que ficar subindo e descendo, né? Mas, enfim, eu não pensei nisso. Bom, na letra B ele diz o seguinte: o limite máximo de profundidade para o mergulho recreacional, de acordo com a PAD, profissional... isso aqui está em inglês, eu não vou ler, não. É 40 metros. Então, o limite máximo de profundidade para o mergulho recreacional é 40 metros. Nessas condições, qual é a variação de pressão atmosférica em ATM que um mergulhador recreacional pode sofrer de acordo com essa instituição? Então, vamos lá para a resolução da letra B. Então, ele diz que o limite máximo de profundidade é 40 metros. E ele quer saber qual que é a variação da pressão atmosférica nesse caso. Então, mais uma vez, basta nós utilizarmos aí a equação que relaciona a pressão atmosférica com a profundidade. E aí nós temos, né? P igual a 0,1x mais 1. P é igual a 0,1. No lugar de x, nós vamos colocar aí, né, 40 metros, que é o limite máximo de profundidade. Então, 0,1 vezes 40 é igual a 4. Então, nós temos P igual a 4 mais 1. Então, a pressão atmosférica é 5 atm. Tá. Aí, ele quer saber qual que é a variação da pressão, né? Até 40 metros de profundidade, né? Como que a pressão varia até no limite máximo de 40 metros de profundidade. Então, se nós pensarmos aí ao nível do mar, nós temos que considerar zero como sendo a profundidade, né? No caso, é zero ao nível do mar. E aí, a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm. Então, essa é uma informação que eu acredito que seja importante a gente saber para resolver essa questão. Não sei se todo mundo seria capaz, né, de lembrar disso, né, de pensar nisso. Daqui é para copiar? Bom, eu não sei, o Frank está gravando a aula, então depois, se vocês quiserem ir vendo a aula só para ir copiando, se agora vocês quiserem prestar atenção, o que vocês acharem melhor. Cauã, Tá bom. Oi. é melhor você prestar atenção e depois na aula gravada você vai com calma assistindo e copiando. Certo. Então tá. Então, ao nível do mar, né, que nós consideramos profundidade zero, a pressão atmosférica ela é de 1 atm. Então, logo, essa variação, né, da pressão até os 40 metros de profundidade é até uma pressão de 5 atm. Ou seja, então a variação da pressão atmosférica, né, para um limite máximo de 40 metros de profundidade, a variação é de P, que está entre 1, né, 1 atm e 5 atm. Então, essa é a resposta aí para essa questão. Qualquer dúvida, pergunta, eu falo novamente. Se tiver ficado um pouco confuso também, eu repito, tá, gente? Aí, agora, vamos para a letra C. Vou voltar lá na letra C, em que ele diz o seguinte, assim, ó. Quando nos referimos ao mergulho comercial, agora é um outro tipo de mergulho. Na letra B, ele falou do mergulho recreacional, né? Onde o limite máximo era de 40 metros. Agora ele está falando de um mergulho diferente, o mergulho comercial. Então, quando nos referimos ao mergulho comercial, estamos falando de pessoas que muitas vezes atingem altíssimas profundidades em seus empregos. É o caso de pessoas que mergulham para trabalhar na fixação de estruturas de pontes ou em plataformas de petróleo, por exemplo. São pessoas que precisam mergulhar, né? Fazer mergulhos, assim, muito profundos. Tem pessoas que trabalham com isso, né? Que é o que está falando aqui. Que é o caso de pessoas que mergulham para trabalhar
por exemplo, na fixação de estruturas de pontes ou em plataformas de petróleo, por exemplo. Esses mergulhadores, eles podem sofrer pressão atmosférica medindo até 31 atm. Então, eles podem ir a uma certa profundidade, aonde eles sejam atingidos por uma pressão de até 31 atm. Nessas condições, qual é a variação de profundidade em metro que um desses mergulhadores pode atingir? Então, mais uma vez, né, nós vamos utilizar a fórmula aí, a equação que relaciona a pressão com a profundidade, que é dada por P igual a 0,1x mais 1. Então, a pressão P, né, atmosférica, a pressão atmosférica P sofrida pelo mergulhador e x é a profundidade em metros. Opa, estou aqui na letra A viajando, perdão. Então, ele fala que a pressão a que essas pessoas, né, esses mergulhadores comerciais aí, eles podem atingir é de até 31 atm. Ou seja, a pressão, ela é menor igual a 31, certo? 31 é o limite máximo de pressão que esses mergulhadores comerciais, eles podem atingir. Então, a pressão que eles sofrem, ela vai aumentando, 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 aumentando. De acordo com que eles vão afundando, a pressão sofrida por eles vai aumentando, 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 até no máximo ser igual a 31. Mais que isso não dá. Então, aí basta nós utilizarmos a equação, né, que relaciona a pressão atmosférica com a profundidade. Então, P, neste caso, ele vai ser sempre menor ou igual a 31. A pressão vai ser sempre menor ou igual a 31. Igual a 31 é o máximo que pode atingir. E aí, nós temos que a pressão P, ela é determinada por essa fórmula aqui, ó, 0,1x mais 1. Então, ao invés de colocarmos P aqui, nós colocamos o que é igual a P, né, que é 0,1x mais 1. Então, isso é menor ou igual a 31, certo? Repetindo aí, menor ou igual a 31. E aí, para nós isolarmos o x, né, que é o que nós queremos, nós teremos, então, 0,1x menor ou igual, passa o 1, né, para o outro lado da igualdade como menos 1, com sinal inverso. E aí, nós teremos 0,1x menor ou igual a 30. Aí, ó, nós vamos passar o 0,1 agora com sinal inverso para o outro lado, né, da desigualdade. Então, nós teremos x menor ou igual a 30 dividido por 0,1. Aqui, ó, passamos o 0,1 dividindo. Opa, aqui não é menor ou igual. Aqui não é igual, aqui é menor ou igual. Deixa eu já arrumar aqui. X menor ou igual a 30 dividido por 0,1. E aí, nós teremos que x, então, será menor ou igual a 300 metros. Portanto, então, a variação, né, da profundidade, de acordo com que vai aumentando a pressão atmosférica, né, até atingir 31 atm, a variação é de 0 a 300 metros. Então, quanto mais o mergulhador comercial ele afunda, né, mais vai aumentando a pressão atmosférica que ele sofre. Então, até ele atingir no máximo 31 atm de pressão atmosférica, ele atinge no máximo aí 300 metros de profundidade. Agora, nós vamos para a questão número 2. Que diz o seguinte, deixa eu só tomar uma água aqui, gente. Alguém tem alguma dúvida? Em termos, são algumas sim, algumas não. Mas pode continuar. Temos aí a presença de mais um colega aí, o Regis. Ah, sim. Tudo bem, Regis? Oi, Regis. Boa tarde. Tudo bem? Ai, desculpa. Eu tô colocando no celular pra carregar.
Não tive dúvida, não. Ô, Regis, você que chegou agora, para você se situar aí, nós estamos corrigindo as atividades da semana 1 do PET 7, ok? Ok. E essa que você está ouvindo aí é a Amanda, a estagiária que nos acompanha aí. Você deve ter assistido os vídeos já de correção aí, né? Das atividades anteriores? Já, eu vi sim. Beleza. Então tá, nós vamos dar continuidade aí à correção das atividades do PET volume 7 da semana 1. E aí nós estamos na questão número 2. E que diz assim: observe as figuras planas, quadrado, retângulo e circunferência, representadas abaixo, sendo x uma medida expressa em centímetros. Então, nós temos aqui figuras planas, né? Um quadrado. O lado desse quadrado mede 2x, e x é uma medida aí que é expressa em centímetros, tá? Então, provavelmente, esse outro lado aqui do quadrado, ó, também será 2x. E aqui nós temos um retângulo, né? Outra figura plana, onde os lados dele medem x mais 3 e o outro lado 3x. E aqui temos uma circunferência, onde o raio dessa circunferência mede também x, que também é dada em centímetros, né? Na letra A, ele pede o seguinte: escreva a expressão algébrica que determina a medida do perímetro de cada figura em função da medida. Então, ele quer que nós escrevamos, né, a expressão algébrica que representa o perímetro de cada uma dessas três figuras, o quadrado, o retângulo e a circunferência. Então, vou lá para a letra A. Então, o perímetro, o que é o perímetro? O perímetro é a soma das medidas dos lados das figuras. O perímetro do quadrado. Então, o lado do quadrado, ó, é 2x, certo? Então, todos os lados vão valer 2x. Então, para calcular o perímetro, basta fazer aqui, ó, 2x mais 2x mais 2x mais 2x 4 vezes. Isso vai dar 8x centímetros, porque x a gente não está sabendo quanto que vale, mas está dizendo lá que é dado em centímetros. Então, o perímetro desse quadrado é 8x centímetros. Depois, o perímetro do retângulo. Nós temos que os lados do retângulo é x mais 3 e o outro lado 3x. Então, somando aí essas medidas, nós vamos ter x mais 3 mais x mais 3 mais 3x mais 3x, certo? Então, se nós somarmos tudo, ó, se nós somarmos x mais 3x mais 3x, nós vamos ter, porque tudo que é x, que tem incógnita x, nós vamos somando, né? Então, 1x mais 1x, 2x, mais 3x, 5x, mais 3x, 8x. Então, nós vamos ter aqui 8x. E o que resta para nós é 3 aqui, mais 3 aqui. Então, 6, certo? Então, o perímetro do retângulo, ele é dado pela seguinte expressão algébrica: 8x mais 6 centímetros. E agora, o perímetro da circunferência. Não sei se vocês se lembram, mas o perímetro da circunferência, no caso, ele é dado pelo comprimento, né, dessa circunferência, que é a soma de toda essa corda, né, em volta da circunferência, que é dada por 2πr, certo? R é o raio, que vale x. Então, 2πx centímetros. Se vocês quiserem aí colocar o valor de π, que é 3,14, nós teremos 2 vezes π, que é 3,14, vezes x. 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes x. Então, vamos ter 6,28x centímetros como perímetro da circunferência. Alguma dúvida? Não. Ok.
Então, agora nós achamos o perímetro do quadrado, né? A expressão algébrica que representa o perímetro do quadrado, a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo e da circunferência, tudo em centímetros. E agora nós vamos para a letra B. Escreva a expressão algébrica que determina a medida da área de cada figura em função da medida. Então, ele quer, né, a expressão algébrica que vai representar a área, então, agora, de cada figura. Nós calculamos o perímetro, né, e agora nós vamos calcular a área. Então, vamos lá. Então, o que é a área? A área, ela corresponde a toda a parte interna, né, da figura. E aí, como é que nós calculamos a área do quadrado? Bom, a área do quadrado, ela é dada por 2x, que é um lado do quadrado, vezes 2x, que é o outro lado. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Então, a área, a expressão algébrica que representa a área do quadrado é 4x ao quadrado centímetros quadrados. Como nós estamos calculando área, a resposta é elevada ao quadrado, em centímetros quadrados, certo? O perímetro não, mas a área a gente representa, né? Aqui no caso, como é dado em centímetros, é em centímetros quadrados. Agora, a área do retângulo. Nós temos que um lado do retângulo vale x mais 3 e que o outro lado vale 3x. Então, basta nós multiplicarmos, né? Base vezes altura. É a área do retângulo, base vezes altura. Ou seja, x mais 3... Opa! Ah, tá. Aqui eu deveria ter explicado melhor, mas enfim, vamos lá. Bom, x mais 3 vezes 3x. Observem que aqui nós podemos utilizar a distributiva. E aí, nós faríamos assim, ó. X vezes o 3x, que está lá fora, né, do parênteses, e mais o 3, que está dentro do parênteses, vezes o 3x. Lembram da distributiva? É só multiplicar o que está fora do parênteses por cada termo que está dentro do parênteses. E aí, nós teremos, ó, x vezes 3x, aqui, mais, né, repete o sinal de mais, e 3 vezes 3x aqui, 3 vezes 3x, certo? Então, nós teríamos o seguinte, ó, x vezes 3x, peraí, gente. Isso, x É o famoso vezes... chuveirinho. Famoso chuveirinho. Hã? Famoso chuveirinho. Famoso chuveirinho, Agora nós teremos aqui, ó, x vezes 3x, 3x ao quadrado, certo? Mais 3 vezes 3x, 9x. Então, o resultado seria esse, 3x ao quadrado mais 9x centímetros ao quadrado é a área do retângulo. Eu me perdi aqui um pouco nas minhas próprias anotações, mas é isso mesmo, é o famoso chuveirinho que nós temos que aplicar aqui, ó. Aplica o chuveirinho 3 vezes x, 3x vezes x e 3x vezes 3, certo? Então, o resultado é esse, 3x quadrado mais 9x centímetros quadrados. Agora, nós temos que calcular a área do círculo. A área do círculo, ela é dada por πr ao quadrado, se vocês se lembram. Ou seja, π vezes x ao quadrado, porque r é x neste caso. Então, nós temos que a área, né, vai ser isso, πx ao quadrado centímetros quadrados. Se quisermos, né, substituirmos aqui no lugar de π o valor de 3,14, nós teremos, então, que a área do círculo será dada por 3,14x quadrado centímetros quadrados. Então, essa é a resposta para o cálculo da área do círculo. Agora, nós vamos lá para a letra C. Deixa eu subir lá para a letra C. Ela diz o seguinte, ó. Se o perímetro do retângulo mede 14 centímetros, qual é o valor de x?
Então, ele disse que o perímetro do retângulo mede 14 centímetros e quer encontrar o valor de x. Tá. Então, o perímetro do retângulo, 14 centímetros. E x é o que nós queremos encontrar. O perímetro do retângulo nós já calculamos lá na letra A, que é dado por 8x mais 6 centímetros. Só vocês olharem lá na letra A. Então, logo, nós temos que o perímetro do retângulo, que é dado por 8x mais 6, é igual a 14, como ele está dizendo, certo? O perímetro do retângulo é 14. Então, fazendo aí, né, resolvendo essa equação, nós temos 8x, passa o 6 para o outro lado como menos 6, né, com o sinal inverso. Nós teremos 8x igual a 8, que 14 menos 6 é 8. E aí teremos x igual a 8 dividido por 8. X será, então, 1 centímetro. Então, se o perímetro do retângulo é 14 centímetros, quanto é que vai valer x? X vai valer 1 centímetro. Alguma dúvida, gente? Não. Eu tenho. Pode falar. Ai, Tá, o perímetro Qual? do Na letra retângulo C, na é letra B? 8x mais que... Ai, não sei. Você pode me explicar de novo, fazendo favor? A letra C? Isso. Tá. Ó, lá na letra A, nós tínhamos calculado o perímetro do quadrado, o perímetro do retângulo e o perímetro da circunferência, que são essas três figuras aqui, ó, que ele traz. Aí Certo. nós calculamos o perímetro de cada uma. O perímetro do retângulo, nós encontramos que era dado pela expressão algébrica, 8x mais 6 centímetros. E aí, na letra C, ele fala assim, se o perímetro do retângulo é igual a 14. Então, o valor do perímetro do retângulo é 14. Aí, ele quer saber quanto que vai valer x. Lá na letra A, nós vimos que o perímetro do retângulo era dado por essa expressão algébrica aqui, 8x mais 6. E aqui na letra C, ele está dizendo que o perímetro é igual a 14. Então, nós vamos fazer 8x mais 6, que foi o perímetro que nós achamos lá na letra A. Nós vamos igualar a 14. E aí, vamos resolver essa equação até encontrarmos o valor para x, que é o que ele quer. X, neste caso, é igual a 1. Aí, ó, 8x mais 6 igual a 14, né? Que nós igualamos aqui. Então, passando o 6 para o outro lado da igualdade, como menos 6, nós vamos ter 8x igual a 14 menos 6. 8x será, então, igual a 8, porque 14 menos 6 é 8. Passando o 8 dividindo para o outro lado, né, da igualdade, nós teremos x igual a 8 dividido por 8. E x, portanto, será igual a 1 centímetro. Ah, tá, entendi. Muito obrigado, Amanda. De nada. Então, só perguntar, tá, gente? Eu posso ter cometido erros aí também. Vamos, então, para a letra D. Vou colocar lá na letra D, subir de novo. Aqui, letra D. Da questão número 2. Então, ele diz assim, ó. Essa questão, gente, foi uma questão muito estranha. Falei para o Frank, achei essa questão muito estranha e eu não conseguia confesso que eu não conseguia resolver essa questão aqui de uma forma que vocês fossem entender. Aí eu procurei na internet outras maneiras, e aí eu encontrei uma maneira que talvez seja mais adequada, assim, que talvez vocês entendam melhor. Acho que ficou um pouco confusa, mas vamos tentar aí. Qualquer coisa, é só perguntar. Ela vai ficar um pouco mais extensa, tá? A resolução dela. Então, na letra D diz assim, se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, qual é a variação da medida do raio do círculo? Então, nós achamos aí, né, que a medida da área do quadrado, nós tínhamos calculado aqui na letra B, ó. A medida da área do quadrado, nós achamos que é 4x ao quadrado centímetros quadrados. E a medida da área do retângulo, nós achamos que era 3x ao quadrado mais 9x centímetros quadrados.
Então, ele diz o seguinte, vou até ler de novo. Se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, qual é a variação da medida do raio do círculo? Então, ele está considerando a medida da área do quadrado menor que a medida da área do retângulo. Só que, neste caso, nós vamos considerar a medida da área do quadrado igual à medida da área do retângulo. Não vamos considerar a medida da área do quadrado menor que a medida da área do retângulo. Aí eu pensei no seguinte, ó. Considerando, então, a área do quadrado igual à área do retângulo. Aq igual a R. Então, queremos saber a variação para o raio da circunferência, que é igual a x, que é o mesmo x, né? O x lá da circunferência, esse x aqui, ó, gente. Esse x aqui, ó, da circunferência, ele é o mesmo x daqui, é o mesmo x daqui e é o mesmo x daqui, tá? É o mesmo valor para as três figuras. Então, vamos lá, voltar de novo. Então, tá. Então, nós queremos saber a variação para o raio da circunferência x, que é o mesmo x de todas as figuras, certo? Então, vamos descobrir o valor de x que para que as duas áreas sejam iguais. Então, nós vamos descobrir o valor de x para que a área do quadrado seja igual à área do retângulo. E aí, depois, nós vamos utilizar a afirmação de que a área do quadrado é menor do que a área do retângulo, que é o que o exercício diz, para descobrir a variação de x, que é o que o exercício quer. Ficou um pouco confuso. Mas depois, se vocês assistirem com calma a videoaula, creio que vocês vão entenderem melhor. Então, vamos lá. Eu vou assumir, então, que a área do quadrado é igual à área do retângulo, certo? Quanto que é a área do quadrado? 4x ao quadrado. Quanto que é a área do retângulo? 3x ao quadrado mais 9x. Nós já encontramos lá na letra B, certo? Então, tá. Para nós isolarmos o x aqui, para nós resolvermos, né, essa equação, essa expressão, como é que nós fazemos? Então, vamos passar esse 3x ao quadrado para o outro lado da igualdade, para a gente somar ele aqui, operar ele aqui com esse 4x ao quadrado. E vamos passar o 9x para o outro lado também da igualdade, vamos igualar essa equação a zero. Então, vai ficar assim, ó, 4x ao quadrado, passando o 3x quadrado para esse lado, vai ficar menos 3x quadrado, e passando o 9x para esse lado, vai ficar menos 9x quadrado, e aí nós podemos igualar isso tudo a zero, certo? E aí, se nós fizermos 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado, isso vai dar x ao quadrado. Menos 9x igual a zero. Conserva o restante. Então, observe, né, aqui que nós temos uma equação do segundo grau do tipo incompleta, com a igual a 1, b igual a menos 9, c igual a zero. Observe, lembra lá do PET 6, que nós trabalhamos as equações do segundo grau incompletas? Então, aqui o valor de A, que acompanha o x ao quadrado, ele é 1. O valor de B, que acompanha o x, ele é menos 9. E o valor de C, que é aquele número sozinho, né, nós não temos. Então, ele é igual a zero. Então, nessa equação aí que nós chegamos, x ao quadrado menos 9x igual a zero. Nós podemos usar a fatoração em evidência para descobrir os possíveis valores de x. Lembra lá dos casos de fatoração que nós vimos no PET 6? Então, aqui nós vamos usar a fatoração em evidência. E aí nós temos o seguinte, ó. Então, x ao quadrado menos 9x igual a zero. Se nós colocarmos o x em evidência, que é o que se repete aqui antes do menos, e é o que se repete aqui depois do menos. Então, nós vamos ter x que multiplica x, né, que resta, menos 9. Certo? Igual a zero. E aí, nós vamos ter os seguintes valores, ó. X, então, vai ser um valor igual a zero, vai ser um resultado aí para nós, x igual a zero. Ou podemos encontrar, aqui, ó, fazendo x menos 9 igual a zero.
nós vamos ter x menos 9 igual a 0, então x vai ser igual a 9, certo? Passando 9 para o outro lado da igualdade, nós vamos ter x igual a 9. Então tá, nós encontramos dois valores para x. E aí, o que nós fazemos com esses valores? E daí, né? Então tá. Então, o conjunto solução dessa equação é x igual a 0 ou x igual a 9, que foi o que nós encontramos. Mas x, ele não pode ser 0, pois x vai ser igual ao raio, né, da circunferência. X não é igual ao raio? Sim. O raio da circunferência, ele não pode ser 0, porque se ele for 0, não vai ter circunferência, certo? Então, nós teríamos, e aí logo, então, nós teremos que podemos aceitar, então, neste caso, o valor de x igual a 9. Mas, vamos lembrar que nós estamos pensando aqui no caso de que a área do quadrado é igual à área do retângulo. Então, nós só podemos usar x igual a 9 quando a área do quadrado é igual à área do retângulo. Só que o exercício, ele não fala da área do quadrado igual à área do retângulo. Ele quer uma situação em que a área do quadrado seja menor do que a área do retângulo. Essa situação de igualdade foi eu quem propus no início para tentarmos resolver o exercício. Então, nós queremos a variação do x, né, que é o raio da circunferência, quando a área do quadrado é menor que a área do retângulo. E aí, neste caso, nós podemos assumir primeiro que x ele vai ser sempre maior que 0. Por quê? X ele não pode ser 0. Vamos lá na circunferência para vocês verem por que x não pode ser 0, ó, como eu já disse. Imagina aqui, ó, x é esse valor aqui, ó, essa medida aqui do raio. Se o raio for 0, não tem circunferência, certo? A gente tem só um pontinho. E aqui também, por exemplo, se x for 0, 3 vezes 0, 0. Então, nós não temos esse lado da área do retângulo, não teremos esse. Não teremos os lados da área do quadrado. Então, nós não teremos nenhuma figura geométrica. Então, x ele não pode assumir valor que 0. X ele tem que assumir um valor sempre maior do que 0. Ou seja, então, x vai ser maior do que 0, certo? 0 menor do que x é a mesma coisa que x maior do que 0, ok? Tá. Então, vamos pensar, por exemplo, vamos fazer por tentativa. Vamos pensar que x é igual a 1 e ver se, nesse caso, a área do quadrado vai ser menor que a área do retângulo. E aí nós teremos o seguinte, a área do quadrado ela é dada por 4x ao quadrado. Se nós substituirmos, né, x igual a 1 no lugar de x aqui, nós vamos ter 4 que multiplica 1 ao quadrado. Isso é igual a 4 centímetros ao quadrado. Então, se x for igual a 1, nós teremos que a área do quadrado é 4 centímetros quadrados. Vamos ver a área do retângulo, se x for igual a 1. Então, a área do retângulo, temos que ela é dada por 3x ao quadrado mais 9x. Então, x é igual a 1, então teremos 3 vezes 1 ao quadrado mais 9 vezes 1. E aí, nós teremos 3 mais 9 igual a 12 centímetros quadrados. Então, se x for igual a 1, a área do retângulo é 12 centímetros quadrados. Então, observem, ó, se x igual a 1, nós queremos ver que se a área do quadrado é menor que a área do retângulo. Realmente, se x igual a 1, a área do quadrado é 4 e a área do retângulo é 12. Então, a área do quadrado é menor que a área do retângulo. Então, nós podemos dizer, né, que a variação para x vale quando x for menor que 9. 9 nós encontramos lá como um outro valor para x, né? É o valor extremo para x. E aí, então, nós podemos assumir que a variação de x é de 0 até 9. Por quê? Por que não pode ser x maior ou igual a 0? Aqui, ó. 0 menor ou igual a x. Porque x, ele não pode ser 0. Lembra que nós falamos? Então, e x, ele também não pode ser 9, porque se x for igual a 9, aí a área do quadrado não vai ser menor que a área do retângulo. Então, para a área do quadrado ser menor que a área do retângulo, x ele tem que estar entre 0 e entre 9.
mas ele nunca pode ser 0 e nunca pode ser 9. Então, a variação da medida do raio do círculo é de 0 menor que x menor que 9. Então, essa é a solução da letra D da questão 2. Ficou um pouco confusa, eu acredito, mas depois, quando vocês forem passar limpo, né, para vocês entregarem, aí vocês observem passo a passo o que é feito, tentam compreender, que eu tenho certeza que vocês vão entender. Alguma dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Não, eu entendi. Você entendeu ou não entendeu? Entendi. Ah, então tá bom. Então posso continuar, né, gente? Sim. Ok. Aqui na questão número 3, deixa eu só diminuir um pouco o zoom, porque senão não vai dar para ler tudo. Opa, aí. Amanda, Bom, na 3, Oi. pelo que eu vi que o pessoal que já entregou, a maioria teve dúvida aí nessa atividade 3, principalmente na hora de representar a solução na reta numérica. Ah, beleza. Então nós vamos enfatizar isso. Então vamos lá. A questão número 3 diz assim, ó. Encontre o conjunto solução S de cada expressão algébrica, ou seja, uma equação ou uma inequação, abaixo. Identifique colocando E para a equação e I para a inequação. Depois, represente o conjunto solução na reta numérica. E aí, na letra A, nós temos aqui a seguinte expressão algébrica, ó. 5x menos 3 igual a menos 7x menos 9. Isso é uma equação ou uma inequação? Como nós temos um sinal de igualdade, nós temos, então, uma equação, certo? Certo. E aí, agora, nós vamos resolver essa equação. Como é que ficaria? Bom, primeiro, vamos deixar tudo que é x para um lado e tudo que é número para o outro, certo? Como a gente sempre tem o costume de fazer. Então, nós vamos ter aqui 5x, passa o menos 7x para o outro lado da igualdade, fica mais 7x, igual, o menos 9 já está desse lado, passa o menos 3 para o outro lado da igualdade como mais 3, operação inversa. E aí nós vamos ter 5x mais 7x, 12x, igual, menos 9 mais 3 é menos 6. Ok. Isolando o x, nós vamos ter, passo 12, né, para o outro lado da igualdade com operação inversa, divisão. Então, nós vamos ter x igual a menos 6 sobre 12. X vai ser igual, então, menos 1 sobre 2, porque se nós simplificarmos aqui, ó, 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Então, resultado menos meio. Se nós quisermos, nós podemos representar também fazendo aí a divisão. Menos 1 dividido por 2 é meio. Então, nós teremos como resposta aí menos meio, certo? E aí, qual que é o conjunto solução? Lembra que lá no início eu falei que quando a gente resolve uma equação, a resposta é apenas um número. Então, o conjunto solução, ou seja, a resposta, será apenas um número, que é menos 0,5. Aqui, na verdade, eu teria que colocar assim, ó. X pertence aos reais. Deixa eu só arrumar. Não. Eu não vou achar agora o sinal de pertence. Mas não tem problema. É aqui, ó. X pertence a R, que é os reais, tá? Vou escrever reais. Tal que X é igual a menos 0,5.
Então, o conjunto solução, a resposta é sempre dada assim, tá, gente? X pertence aos reais, tal que x é igual a menos 0,5, ok? Esse é o nosso conjunto solução. X igual a menos 0,5. Tá. Agora, nós vamos representar na reta numérica, certo? Porque ele pede para nós fazermos isso. Então, imaginem aí uma reta numérica, certo? Aí nós temos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e por aí vai. E o zero aqui no meio, certo? Qual que foi a resposta que nós encontramos? Qual o valor de x? Não é menos 0,5? Então, nós vamos representar o menos 0,5 aqui na reta numérica. Aonde que está o menos 0,5? Bom, o 0,5 está entre o 0 e o 1, certo? E o menos 0,5, ele está mais ou menos aqui, ó. Entre o menos 1 e entre o 0, certo? Então, aqui, nessa bolinha vermelha, está o menos 0,5. Essa bolinha, ela é totalmente cheia, porque x é igual a menos 0,5, certo? Agora eu vou para a letra B. Alguém tem alguma dúvida aqui sobre como representar o x igual a menos 0,5 na reta? Basta encontrar onde está o menos 0,5. Pode falar. Não tem nenhuma dúvida, não. Obrigada. Então, tá bom. Então, vamos para a letra B. A letra B, nós temos o seguinte. 4x mais 5 menor que 2x. Isso é uma equação ou uma inequação? É uma inequação, porque é representada aí por um sinal de desigualdade, né? Não é por um sinal de igualdade. Então, aqui nós temos uma inequação. Coloca o i aí. E aí, vamos resolver essa inequação. Então, nós temos aí, vamos passar tudo que é x para um lado e tudo que é apenas número para o outro lado. Então, teremos 4x, passo 2x para o outro lado da desigualdade, com sinal oposto, vai ficar menos 2x, menor que passa o 5 para o outro lado da desigualdade, vai ficar menos 5. E aí, nós temos 4x menos 2x, 2x menor que menos 5. Isolando x, nós temos o quê? X é menor que menos 5 dividido por 2. Passou o 2 lá para o outro lado, dividindo. Tá. Para nós representarmos o menos 5 meios na reta, fica um pouco difícil de identificar onde que está o menos 5 meios. Então, vamos dividir 5 por 2 e vamos ter, aí vai ser muito mais fácil de representar na reta. Então, 5 dividido por 2 é 2,5. Então, nós temos aí que x vai ser menor que menos 2,5. Agora, fica fácil de achar menos 2,5 na reta. E aí, o meu conjunto solução, aqui eu consegui colocar o pertence. Então, o meu conjunto solução, ele vai ser dado por x pertence a R, que é os reais, tal que x é menor que menos 2,5. Foi o que nós encontramos aqui como resposta. Então, esse é o nosso conjunto solução. X, ele pertence aos reais, ele pode ser determinado por qualquer valor real, tal que esse x, ele vai ser sempre menor que menos 2,5. É uma condição. X vai ser menor que menos 2,5. E aí, para representar na reta, nós temos a reta real aí, né? E aí, aonde que está o menos 2,5? Agora é fácil de achar. Encontrei o 2, o 2,5, ele está entre o menos 2,5 no caso, ele está entre o menos 2 e o menos 3, certo? Menos 2,5. Então, ele está aqui, ó, bem onde que está essa bolinha. Então, eu coloquei aqui uma bolinha aberta, aliás, essa bolinha, ela tem que ser aberta, ela não pode ser totalmente preenchida, porque aqui o sinal, ó, ele é de menor. Então, se o sinal fosse menor ou igual, né, menor igual, nós preencheríamos essa bolinha inteira aqui. Como x ele é só menor que menos 2,5, ele não é igual a menos 2,5, então ele não é igual a menos 2,5, a gente não preenche essa bolinha aqui, onde está o menos 2,5. A gente preenche só o que está depois aqui, ó,
antes, né, do menos 2,5. Então, x é menor que menos 2,5, certo? A bolinha é aberta, que a gente fala. Agora, vamos para a letra C. Só enfatizar aqui, ô Amanda, Tá. para os colegas que aí no PET tem a reta numérica. Então, se você estiver fazendo no PET, é só fazer a representação conforme a Amanda fez aqui. Se você estiver fazendo no caderno, você vai ter que fazer a reta numérica e representar, tá? Esse conjunto na reta numérica. Você vai ter que Do jeito- colocar anunciado? Pode fazer do jeito que você está fazendo mesmo, tá, Cauã? Tranquilo. Ah, sim. De boa. Só não põe só a resposta final, não. Copia lá, né, a resolução, vem fazendo certinho. Ah, você tem que Eu só copiar. Ah, Eu só acho ruim quando coloca só a resolução, aí fica sem Ah. graça, né, mano? entendi. Então Entendi. tá. Pode falar. Oi? Não, não falar nada, pode continuar. Ah, tá. Então tá bom. Então vamos lá para a letra C. Nós temos o seguinte: 6x menos 4 maior ou igual a 3x mais 5. Isso é uma igualdade ou uma desigualdade? Esqueci de colocar aqui. Opa. Isso é uma desigualdade, certo? Então, aqui nós teremos uma inequação. Ó, 6x menos 4 maior ou igual a 3x mais 5. O sinal aqui é de desigualdade. Então, essa será uma inequação. Ok, resolvendo essa inequação, nós temos o seguinte. Passando tudo que é x para um lado, teremos 6x menos 3x maior ou igual a 5. Passa o 4 para o outro lado, mais 4, ok? 6x menos 3x é 3x. Maior ou igual, 5 mais 4, 9. Então, nós teremos, passando 3 para o outro lado, dividindo, teremos x maior ou igual a 9 dividido por 3. E x, então, será maior ou igual a 3. Então, o conjunto solução aqui, né, para nós será x, ele pertence aos números reais, ele pode assumir qualquer valor real, tal que o x, ele será sempre maior ou igual a 3. E aí, na reta numérica, como é que representamos? Nós vamos lá e encontramos aonde é que está o 3. O 3 está aqui, ó. Onde está essa bolinha? O 3. Aí, nós temos que x, ele é maior ou igual a 3. Então, neste caso, nós vamos preencher tudo que está depois do 3, ó, em vermelho, tudo que é maior do que 3. E o 3 também, a bolinha vai ser fechada, a bolinha vai ser toda preenchida, porque o x, ou ele é igual a 3, ou ele é maior que 3, certo? Então, por isso a bolinha é fechada, porque o sinal aqui é de maior igual. Se fosse, por exemplo, x só maior que 3, essa bolinha não seria preenchida, porque nós não consideraríamos o 3, só os números maiores do que 3. Então, neste caso, consideramos x igual a 3 e x maior que 3. E na letra D, nós temos o seguinte: x ao quadrado menos 4 igual a 12. Isso é uma equação ou uma inequação? É uma equação, né? Porque nós temos o sinal de igualdade. Então, deixa eu colocar aqui, porque eu esqueci. É uma equação. Então, temos aqui uma equação, porque nós temos um sinal de igualdade representado. E aí, resolvendo essa equação, nós temos o seguinte, ó. X ao quadrado igual a 12 mais 4. Passo o 4 para o outro lado, né, como positivo, e isolo x. Então, nós teremos x ao quadrado igual a 16. Qual que é a operação inversa da potenciação? É a radiciação, né? Então, x ao quadrado igual a 16 é a mesma coisa que eu dizer x igual a raiz de 16, certo? E aí eu isolo, tenho x aqui isolado.
Raiz de 16 é 4. Então, x é igual a 4. E aí, o nosso conjunto de solução, ele é esse, ó. Lembra que na equação, como resposta, essa é uma equação. Como resposta, nós temos apenas um único número, né? X igual a 4. Então, o conjunto de solução, ele é igual. X pertence a R, tal que x igual a 4. Só isso. E aí, como é que nós vamos representar isso na reta numérica? Eu vou lá no 4 e coloco uma bolinha cheia aqui nele. Uma bolinha no 4, porque x é igual a 4. Esse é o resultado da minha equação, nada mais. X igual a 4. Representei ele lá na reta numérica. Agora vamos para a letra... Amanda, aí não Opa. seria mais ou menos 4? Ah, sim, verdade. Realmente, tá certo. Espera aí, deixa eu arrumar. Esqueci desse detalhe. Aí, galerinha, é mais ou menos 4, por quê? Porque nós temos 4 ao quadrado dá 16 e menos 4 vezes menos 4 também dá 16, né? Gente, esqueci disso, perdão, tá? Aqui pode ser, a resposta pode ser mais ou menos 4. Por quê? Se for mais 4, 4 vezes 4 é 16. Se for menos 4, também serve, porque menos 4 vezes menos 4 é 16 do mesmo jeito, certo? Qualquer número negativo elevado ao quadrado dá um número positivo, tá? Então, a raiz de 16 pode ser mais 4 ou menos 4. E aí, aqui, ó, nós teríamos que colocar uma bolinha aqui no menos 4 também, né? Deixa eu copiar essa bolinha aqui, colar ela aqui. Aí, ó, ficaria assim a representação na reta, tá? X pode ser 4 ou x pode ser menos 4. Letra E. Nós temos x ao quadrado mais 7x menos 8 menor ou igual a menos 2x mais 27 mais x ao quadrado. Uma baita de uma expressão. Essa expressão aí, ela é uma equação ou uma inequação? Uma inequação porque nós temos um sinal de desigualdade. Então, esqueci de novo, vou colocar aqui. Opa. Uma inequação. Ok. Olha E aqui, aí, só uma pergunta. A aula vai estar que horas? Já está acabando. Essa é a última questão. Ah, sim. Última alternativa. Então, ó, vamos resolver. Como é que fica isso? A gente passa tudo que é x para um lado, tudo que é letra para o outro, tudo que é número para o outro, perdão. E aí vai ficar x ao quadrado, então, passa esse menos x quadrado que ele vem para cá, o mais x quadrado vem como menos x quadrado, mais 7x, mais 2x, porque passa o menos 2x para o outro lado, menor ou igual, restou desse lado 27, e eu trago o menos 8 para cá como mais 8. E aí nós vamos ter, então, x ao quadrado menos x ao quadrado, 0. 7x mais 2x, 9x, menor ou igual, 27 mais 8, 35. Então, eu tenho aqui, passar o 9, né? Vou passar o 9 para o outro lado dividindo, e nós vamos ter x menor ou igual a 35 dividido por 9, x vai ser menor ou igual a 3,9. Porque eu dividi, né? Como é que nós vamos achar o 35 sobre 9 lá na reta numérica para representar? Então, eu dividi aqui na calculadora, dá 3,8888. Aí, eu arredondei para 3,9, tá? Então, a nossa solução, nosso conjunto de solução, ele é dado por x pertence aos reais, tal que x ele é menor ou igual a 3,9. Então, aí na nossa representação na reta real, nós vamos lá procurar onde está o 3,9. 3,9 está aqui, ó, próximo do 4, certo? Aqui, só não entendi essa parte que você falou aí do 35 aí, 9 embaixo. Ah, tá, ó. Eu cheguei aqui nessa conclusão aqui, ó, 9x menor ou igual a 35, certo? Fiz as operações antes, achei 9x menor ou igual a 35. Aí, para me isolar o x, eu vou passar o 9 dividindo para o outro lado, certo? Certo. E aí, eu vou ter x menor ou igual a 35 dividido por 9.
Tá, então achei a resposta. X ele é menor ou igual a 35/9. Esse é o valor de X. Só que agora eu vou representar na reta numérica. Como é que eu vou achar o 35 dividido por 9 aqui na reta numérica? É difícil. 35 dividido por 9. Então, eu fiz na calculadora, dividi lá 35 dividido por 9, dá 3,9. Ah, o 3,9 é fácil de eu achar, só eu vim aqui próximo do 4, certo? Certo. Então, quando tiver difícil, assim, quando tiver um número muito esquisito aqui, uma fração, é só vocês dividirem lá na calculadora, ver quanto que dá, e vocês vão ver que é muito mais fácil de achar na reta, depois que vocês fizerem a continha lá na calculadora. Então, X eu achei, então, que ele é menor, igual a 3,9, né? Aí, para representarmos, 3,9 está aqui próximo do 4. O X, ele é menor que 3,9, então, toda essa reta aqui menor que 3,9. E X igual a 3,9, certo? Aí eu preenchi a bolinha toda, porque ele pode assumir o valor de igual a 3,9. Bom, gente, essa foi a letra E, né? Alguém tem alguma dúvida? Não? Não. Frank, quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa? Tranquilo. Eu só gostaria de. Você já finalizou, Amanda? Já, essa foi a letra E, e aí não tem mais não. Letra E da questão 3. Muito bem. Beleza, galera. Então, essa foi a nossa experiência aí para poder ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado, dentro das nossas dificuldades e também, né? E eu quero agradecer a presença aí suas, Cauã, Cruzeirense Sofredor, do Regis, que apareceu aí, ajudou com a sua participação. E nós vamos agendar para a semana que vem também, né, Amanda? Isso, com certeza. Isso. Aí assim que a gente tiver já a data e o horário certinho, eu coloco lá no Google Sala de Aula, vocês ficam espertos lá. Vocês querem falar alguma coisa? Professor, tipo assim, a live são para todos os 8º anos, né? Isso, para Ah, todos. tá, entendi. Valeu. Tá? E aí, para você ver, eu coloquei disponível para todos os 8º anos, né? E nós só tivemos a presença de 3 alunos aqui hoje. Esse horário ficou bom para vocês? 3 horas da tarde? Ah, para mim ficou? Beleza. Cauã, não tô te ouvindo, seu microfone tá desligado. Ó, próxima live é a camisa do Cruzeiro, hein? Esquece não. Vou vir com a do Flamengo, então, na próxima. Então, beleza, então, bota a camisa do Cruzeiro lá também. Beleza. Então tá Amanda? bom, gente. Olha, muito obrigada, tá, pela participação de vocês. Fiquei muito feliz, também fiquei feliz em conhecer vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar mensagem, mandar para o Frank, ou sei lá, ele passa meu número para vocês. É isso aí. Muito obrigada, viu, pela atenção e a participação de vocês. Obrigada Ô, a Frank. você. Frank, amanhã eu vou estar iniciando o volume 7. Beleza, então, tranquilo, Cauã. Tranquilo? Eu vou estar disponibilizando essa aula lá no Google Sala de Aula, tá? Gravada. Vocês pegam lá com calma. Ok. Valeu, muito obrigado. Tchauzinho, até mais. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Falou! Alô, Cruzeirense. Falou, Cruzeiros! Corinthians! Ai. Ai, meu Deus, peraí.